A gente tinha até então a intenção, né, de ter o retorno aí presencial das nossas aulas, não no modelo de antigamente, né, com a sala cheia de aluno, né, como antes, porque as nossas turmas são numerosas, né. Vocês são um caso atípico, né, vocês não são tantos alunos, né, são mais ou menos 15 a 20 alunos, é uma turma bem pequena, mas a gente tem aí orientações para o retorno das aulas presenciais de que a sala não ficaria com 100% das suas capacidades de lotação, né? Então, uma parte pequena dos alunos assistiria a aula presencial e o restante ficaria nas aulas remotas, né? E isso seria aquilo que a gente chama de sistema híbrido, né, de ensino. Eu queria muito que isso fosse possível, mas a gente ainda não tem decretos, né, de autorização para o retorno de aulas presenciais, mesmo no estilo híbrido. Então, por isso a gente continua por aqui, né, no Teams, nas aulas à distância. Não tem previsão disso acontecer, né? Pode acontecer amanhã, mês que vem, semestre que vem, ano que vem. A gente ainda não sabe. Isso não depende da Unip, isso a gente está dependendo só mesmo da do governo, né, autorizar aí o retorno das aulas presenciais. Então, infelizmente, isso está totalmente fora do nosso alcance, né? Eu queria poder fazer alguma coisa quanto a isso, mas infelizmente não é possível. Né, Rosilene, você quer falar alguma coisa? Boa noite, professor. Não, Boa era noite. só. Eu tava fazendo um teste aqui para ver se tava com problema, mas foi só um teste mesmo. Por segurança, eu estou deixando os microfones de vocês mutados, tá? E aí eu só Uhum. libero aqui quando for realmente o caso de oportunizar a fala, né? Que às vezes alguém entra na chamada e a pessoa está no ambiente barulhento, ou fica, Uhum. não sei por qual razão, né? Deixa o microfone aberto, aí eu venho aqui, muto, e a pessoa desmuta, né? O aluno acha que ele fica com o microfone dele aberto. Semestre passado tive muito problema com isso, a gente pede, mas o aluno não escuta, não respeita, então eu tranco o microfone de todo mundo, e aí quando for o caso de vocês quererem falar alguma coisa, vocês podem usar o chat por texto aqui, ou usar o recurso de levantar a mão, e aí eu libero aqui o microfone de vocês, tá? É só para a gente evitar barulho indesejável, né? Até eu também aqui tenho que tomar cuidado com o barulho ambiente, né? Na minha casa, vizinhança, enfim. Então, eu deixo o microfone de vocês fechadinho aqui para não ter dor de cabeça. Bem, então a gente vai continuar aqui nesse estilo online de aulas, né? Até que a gente tenha essa autorização aí do governo para poder retornar com as aulas presenciais. Essas aulas presenciais, ainda assim, como eu falei, né, serão todas num sistema híbrido, então muita coisa pode acontecer. Nós temos um plano de vacinação em andamento, mas a passos muito curtos, muito lentos, e aí não podemos contar tanto com a sorte, né? A gente não vai ficar esperando a vacinação terminar porque ainda estão vacinando a primeira parte dos grupos prioritários, né? Então, infelizmente, não tem como. Então, a gente não vai esperar tanto isso. Vamos ver aí como é que o governo vai se comportar com relação à educação nas próximas semanas, próximos meses, né? E como a pandemia também vai se comportar aqui no estado, né? Então, isso não vai depender tanto só de nós, né? Ah, outra coisa muito importante, que eu sei que não é o problema aqui da turma de vocês, mas eu sempre reforço isso em todas as turmas que eu tenho dado aula, só para efeito de informação mesmo. Não é o caso de vocês, mas é por um protocolo, eu tenho avisado aí nas outras turmas, né, desde então. É, essas reuniões aqui, às vezes, acontece de algum aluno entrar antes do horário da aula e aí ele abre a reunião.
E aí, como o professor não está presente, não é o professor que abriu a reunião, as pessoas que entram depois ficam confusas, né? Qual a reunião que eu tenho que participar? Então, a dica que eu dou, assim, para vocês, para evitar esse tipo de problema, é verificar se eu ainda não marquei vocês aqui, que eu acredito que vocês sejam notificados quando eu mando aquela mensagem toda semana, né? Que eu marco ali o nome da equipe, ó, vamos começar em 5 minutos aqui, vou ficar mutado esperando por vocês. Então, eu marco ali a equipe, eu acredito que vocês devam receber uma notificação quando eu envio essa mensagem, né? Então, entrem em alguma reunião, só apertem no botão ingressar depois que vocês receberem essa mensagem, porque aí já é a segurança de que a reunião já está aberta por mim, né? E aí, para não causar confusão, já aconteceu aí já esse semestre, inclusive, né? Em outras turmas, aí confusão, o aluno perdeu muito tempo em outra reunião que estava aberta e enquanto eu abria a minha reunião, normalmente no horário agendado, para poder dar aula. Isso aconteceu já essa semana, inclusive, né? Então, para evitar confundir os colegas de vocês, não abram reuniões, né, no sistema. Sei que às vezes aparece ali, tá dando a hora do agendamento, dando a hora da minha hora, eu vou apertar no botão ingressar ali. Não aperta, só aperta naquele botão quando eu mandar a mensagem lá, ó, vamos começar em 5 minutos, é porque a reunião já está aberta. Aí você pode entrar e não vai gerar confusão para ninguém, tá? Vamos tem um pouco de atenção para isso aí, para não confundir os nossos colegas e prejudicar uma aula inteira, né? Como aconteceu na outra turma ontem. Acho que foi ontem ou foi anteontem que teve esse tipo de problema. Então, para não confundir os colegas de vocês, só apertem no botão ingressar do aplicativo de vocês depois que vocês receberem a minha mensagem, a minha notificação, tá? Outro ponto é que, assim, vocês já foram meus alunos, vocês já sabem a minha forma de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar com um capítulo por aula, né? Então, deixa eu ver aqui na apostila de vocês. Vocês têm, né, 7 capítulos, então a gente vai trabalhar aí pelo menos, por 7 semanas, tá? Vai ser um capítulo por aula. Se o capítulo for muito grande, a gente divide aí em 2 aulas, estourando 3 aulas, tá? Para a gente não ter muita dor de cabeça aí, não correr demais, mas também não perder muito tempo numa coisa só, porque a gente sabe que a gente não tem tanto tempo assim, né? Considerando feriados, atividades pedagógicas, então é bom não contar muito com isso. Outra coisa importante aqui é que eu sei que assim, o aplicativo aqui ele pode não ser tão leve para alguns dispositivos, né? Às vezes pode ser que alguns de vocês tenham dificuldade para usar aqui a ferramenta, né? Porque ela é uma ferramenta um pouco pesada, né? Às vezes a internet não está legal, não carrega direito, né? Você ouve o áudio da ligação todo falhado, né? Tanto é que é por isso que eu nem abro a minha câmera, porque eu sei que isso vai consumir mais da internet de vocês, né? Então, por eu saber que isso vai consumir demais a conexão de vocês, eu nem abro a minha câmera, eu uso só a voz para economizar os dados e não tornar a chamada tão pesada. E eu até recomendo, né, se vocês não têm uma conexão tão boa, ou se vocês estão sentindo que a conexão de vocês está muito lenta, né, no caso anormal, desliguem as câmeras e mutem o microfone, apesar de o microfone ficar sempre mutado, né? Eu sempre deixo mutado os microfones de vocês aqui. Mas não liguem câmera, né, de vocês para evitar que os dados sejam ainda mais consumidos numa conexão que pode estar temporariamente ruim, tá? E também por conta disso, né, de saber que o aplicativo é um tanto pesado, especialmente para nossa realidade, né? Talvez para outras unidades da Unip, né, de outras capitais mais bem desenvolvidas, que tenham conexão com a internet melhor,
não vai ser tanto um problema, mas para a gente é porque nós estamos no Amapá, né? E a nossa conexão com a internet não é lá muito boa. Então, em razão disso, eu estou retirando, né? As aulas vão continuar, como sempre, gravadas aqui no Teams, né? Tanto é que eu abri agora a gravação aqui, estamos gravando a aula. Então, encerrou a aula, com alguns minutos a gravação já vai aparecer, né, aqui no agendamento da reunião para vocês. E também eu vou extrair esse vídeo todos os finais de semana, né? Eu vou extrair daqui do Teams todas as aulas da semana, né? De todas as minhas turmas, e vou subir para o meu canal no YouTube. Eu tomei a liberdade de criar um canal no YouTube para colocar os vídeos das aulas lá. Para quê? Para facilitar o acesso de vocês às aulas, né? A gente sabe que o aplicativo é um tanto pesado, não é todo celular que carrega isso direito, às vezes a internet não ajuda, então o YouTube, por ser um aplicativo que qualquer celular carrega, que qualquer computador carrega e até televisão carrega, né, dependendo do modelo da televisão, eu acredito que isso vai tornar o acesso de vocês muito maior e melhor às aulas. Ah, professor, quer dizer que agora não precisa mais vir assistir a aula online, a aula ao vivo. Claro que precisa. Né? É muito mais importante que vocês assistam a aula online ao vivo, por duas razões. Primeiro, que eu considero a mais importante, a interação instantânea e ao vivo com o professor, né? Porque se você sentir alguma dúvida durante a aula, você pode instantaneamente conversar com o professor, professor, não entendi, professor, estou com uma dúvida, professor, isso aqui pode explicar de novo. Então, você vai ter a possibilidade de ter um contato comigo instantâneo, né, naquele mesmo momento, coisa que uma aula gravada não possibilita, né, até você conseguir falar comigo para tirar uma dúvida sobre alguma coisa, já se passou muito tempo. Então, o recomendável é sempre assistir a aula ao vivo, né? Então, a não ser que por alguma impossibilidade você ficou sem energia, ficou sem internet, né? Sei lá, tá caindo um meteoro na sua casa, tem um dinossauro vindo na sua direção, tá acontecendo um apocalipse zumbi no seu quarto, né? Assista a aula ao vivo, faça esse esforço, tá? Porque assim como você tem que se esforçar para estar aqui todas as noites para estudar, para continuar estudando, eu me esforço para estar aqui todas as noites para não deixar vocês sem aula, né? Então, façam esse esforço por vocês mesmos, tá? E o segundo motivo é que a cada vez que eu abro uma reunião aqui, o sistema ele começa, né, a registrar as entradas e as saídas. Então, quer dizer, cada vez que vocês entram e saem da reunião, né, o sistema registra. Então, por exemplo, se a Eliomara, eu comecei a reunião, a Eliomara entra na reunião, o sistema registra. Se de repente, por algum motivo, a Eliomara sai da reunião, o sistema vai registrar. Mas se ela voltar para a reunião, o sistema vai registrar também, ou seja, vai ser como uma frequência de vocês. Eu vou saber quem está presente na reunião ou não, né? Mesmo que fique ali na reunião por alguns segundos, ou sei lá, fica a reunião inteira. Então, tem como saber, eu fico com esse controle aqui, porque ao final da aula eu consigo baixar aqui o arquivo com a frequência de vocês, com todas as pessoas que entraram, que participaram, né? Então, esse é um ponto muito importante, que é a questão da frequência, né? Porque isso é importante e o sistema registra todas as vezes que vocês entram e saem de reuniões aqui. Isso fica registrado. E para o professor é um registro muito importante, tá? Então, é essencial que vocês façam o uso dessas aulas ao vivo aqui comigo no Teams, tá? Mas mesmo assim, além da aula ficar gravada normalmente aqui, né, para vocês, o vídeo também vai para o YouTube. Aí todo final de semana, né, vou subir, pegar os vídeos, subir para lá, e aí
eu sempre vou deixar o link aqui para vocês terem acesso. De repente não conseguiu ver alguma coisa, ou a gravação do Teams falhou, não consegue assistir, ou perdeu alguma parte, entrou na aula depois e perdeu. Então, é bem interessante. Eu acredito, particularmente falando, que vocês vão ter uma facilidade, né? Uma facilidade para vocês realmente de terem acesso às aulas, dependendo de como vai estar a disponibilidade dos dispositivos de vocês e da internet de vocês, né? Então, eu penso que vai ser uma mão na roda e de igual maneira eu também fico muito aberto, né, às sugestões de vocês, aquilo que vocês acreditam que dê para fazer para melhorar, né, a nossa qualidade, nossa ensino-aprendizagem, as nossas aulas. Eu sou muito aberta a sugestões, se vocês acreditam que pode melhorar alguma coisa, algo que pode facilitar as nossas aulas, eu estou muito aberta a ouvir vocês, né, de ouvir as sugestões de vocês, as opiniões de vocês, o que vocês têm a contribuir. Contribuições são muito válidas, né, porque eu só tenho como saber se eu estou indo bem ou não com as aulas, com o meu desempenho como professor, se os meus alunos me ajudarem com esse feedback, tá? Pois bem, passado isso, né, esse semestre nós vamos ficar com a disciplina de administração integrada, né? E na aula de hoje, que é uma aula inicial, né, a gente não vai tratar ainda sobre o assunto propriamente dito, mas a gente vai ver um panorama geral da disciplina, a gente vai entender algumas coisas, ver, assim, em linhas gerais, sobre o que a gente vai falar durante esses 7 capítulos aí da nossa apostila. Não são necessariamente esses pontos que eu vou trazer aqui básicos, eles não são necessariamente capítulos da disciplina, mas são pontos-chave que vão se mostrar presentes durante esses próximos capítulos que nós vamos estudar. Então, primeiro ponto que a gente coloca aqui é a questão da integração de práticas de gestão, né? Porque a administração integrada ela é justamente isso, ela é compreendida dessa forma, né? Como essa integração de práticas de gestão que são consagradas a nível mundial, né? E também são acrescidas, né? Junto a essas práticas de gestão, são acrescentadas outras práticas que são consideradas mais inovadoras, né? E que vão ajudar a produzir resultados de alta relevância para todos que estão interessados nesse ciclo, nesse processo, né? Isso falando de eficiência, de eficácia, e esses dois pontos sendo ao mesmo tempo aderentes ali, né, a essas restrições impostas por essas mesmas pessoas que vão estar ali presentes, né, que vão estar ali participando desse processo. Então, falando de modo geral sobre os objetivos da disciplina, é justamente conhecer esses fundamentos de excelência e das outras normas consagradas a respeito de gestão, né? E isso tendo esses fundamentos como modelos de administração, né? Então, a ideia é que quando a gente encerra essa disciplina, a gente tenha conseguir desenvolver a capacidade de analisar de forma crítica as práticas de gestão que são usadas nas empresas. Que a gente consiga examinar de forma crítica os resultados que são produzidos pela aplicação dessas práticas de gestão, né? E também a questão da distribuição desses resultados entre as partes interessadas, né? Assim, de modo geral, em qualquer situação da vida de vocês, isso é muito amplo, isso não está inserido só no âmbito da administração de empresas. Em qualquer situação, vocês podem exercitar a arte de administrar, né? E isso é para qualquer coisa. Você pode administrar a sua casa, a sua família, as suas finanças, enfim, qualquer coisa que vocês podem pensar, vocês têm a possibilidade de administrar, né? Ou seja, a administração ela não é necessariamente uma atividade própria
da administração de empresas. Então, é claro que aqui o foco dos nossos estudos é administração de empresas, né? Então, aqui a gente vai começar a exercitar, né, esses conceitos, essas técnicas, mas muito mais ligados à questão de administração de empresas, né? Então, isso sempre vai estar muito afeto a todas as profissões, a todas as situações da sua vida, né? Tudo aquilo que você faz. E aí, durante essa disciplina, a gente vai ver essa questão do estado, né, dessa arte de gestão, né, alguns exemplos reais para facilitar o aprendizado, né? Isso já é prática, você sabe que volta e meia eu gosto de trazer algum exemplo prático para ilustrar melhor a teoria, né? Que às vezes a teoria acaba sendo melhor entendida com a prática, né? Então, é ideal que a gente, de vez em quando, traga algum exemplo prático, né, para ilustrar na nossa mente o que eu estou querendo dizer aqui, o que a disciplina quer nos dizer, para tornar mais prático o entendimento. Então, por conta disso, fica muito mais fácil, né, assimilar esses conceitos, né, que vão ser trabalhados aí durante a disciplina, certo? E aí, sobre essa questão desses conceitos de eficácia e eficiência, eu acredito que em alguma disciplina você já deve ter estudado isso. Eu não sei se foi necessariamente comigo ou se foi com algum outro professor, mas eu me recordo de já ter falado com alguma turma sobre esses conceitos de eficácia e de eficiência, mas eu tenho quase certeza que foi comigo, inclusive no semestre passado, né, na disciplina que nós tivemos juntos no semestre passado, que, se eu não me engano, era a gestão das operações produtivas, né? Eu acho que devia ser isso. Nós falamos um pouco sobre a questão de eficácia e eficiência, mas não custa relembrar, né? A eficácia que tem a ver aí com o bom resultado global da organização, ou seja, fazer as coisas certas, né? E a eficiência, que é ligada à boa utilização dos recursos, que é fazer certo as coisas, né? Então, a gente tem aí o conceito de eficácia ligado a fazer a coisa certa, a fazer aquilo que é certo, e o conceito de eficiência, que é ligado a fazer aquela coisa certa, tendo uma boa gestão dos recursos que estão à sua disposição para que aquela coisa seja feita, né? Eu acho que eu tinha chegado até a dar alguns exemplos e falar um pouco sobre essa questão de eficácia. Isso, os conceitos de eficácia e eficiência, vocês vão perceber isso, eles são muito presentes na vida do administrador, seja ele voltado para a administração pública ou seja ele voltado para a administração de empresas. Então, esse conceito de eficácia, os conceitos de eficácia e de eficiência, eles vão estar presentes na vida de vocês o tempo todo, né? Porque os atos do administrador, eles têm que ser revestidos, né, dessas duas características. Então, o ato do administrador ele tem que ser eficaz e tem que ser eficiente. Então, se ele não consegue observar pelo menos uma dessas duas características, ele está falhando em alguma coisa e aí ele precisa, né, voltar um pouco ali para a prancheta e verificar como ele pode atender a esses dois requisitos, certo? E aí as outras questões assim vão estar sempre muito ligadas, né, a esses três pontos, né? A integração de práticas de gestão, a conexão, né, da administração integrada com as profissões e as situações, os conceitos de eficácia e eficiência. Então, a gente vai ver muita coisa aqui, como, por exemplo, práticas de gestão, fundamentos de excelência, as normas internacionais a respeito de administração, de práticas de gestão. Então, a gente vai ver bastante coisa aqui que vai inevitavelmente, nessas coisas, vão estar ligadas a esses três pontos gerais que eu trouxe hoje para vocês. Então, isso aqui é só para a gente poder entender, né, visualizar aí de forma muito panorâmica como é que a disciplina vai se dar durante esse semestre, né? A sistemática ela continua sendo a mesma, tá?
Faremos aí, como eu falei, uma aula por semana e ao final do semestre faremos a prova. Eu, sinceramente, espero que a gente já, até o final do semestre, já esteja, pelo menos no formato híbrido de ensino. Isso não vai depender de mim, né? Mas vamos ver aí como é que a gente se sai para que esse retorno das aulas presenciais aconteça ainda esse semestre. Isso depende de fatores externos com os quais a Unip não tem relação. Mas a gente vai aí trocando figurinhas e vendo o que pode fazer, tá bom? Eu vou aqui abrir o microfone de vocês. Alguém quer fazer alguma contribuição? Quer tirar alguma dúvida? Falar alguma coisa? Ok, então tudo certo. Gente, assim, aula realmente hoje muito rápida. Na semana que vem, a gente já começa com o nosso conteúdo mesmo, já começaremos com o primeiro capítulo, né, que é o Práticas de Gestão. Pelo que eu estou vendo aqui, ele é um capítulo bem grandinho, então eu vou ter que dar uma boa filtrada aqui e ver se é possível, né, a gente aplicar tudo isso numa aula só, ou se a gente vai ter que dividir em duas, até porque são 7 capítulos, então naturalmente a gente teria uma aula sobrando, tá? Então, na semana que vem, a gente volta aqui nesse mesmo horário. Então, todas as quintas-feiras, professor, vai ter aula hoje? Se tiver no agendamento seu lá e eu não tiver dito nada contrário, vai ter aula normalmente, 8h20, de todas as quintas-feiras, eu estarei aqui aguardando por vocês para a gente começar a aula, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Fico feliz aqui de perceber que tem 50% da turma aqui assistindo, né? Isso é até histórico, porque da turma de vocês semestre passado a adesão era muito menor, né? Poucos alunos estavam realmente estudando, poucos fizeram prova. Então, encorajo vocês, né, os colegas de vocês aí que por acaso ainda não fizeram rematrícula, conversem com eles para fazer rematrícula. A gente nunca esteve tão próximo do fim dessa pandemia como agora, né, que já temos uma forma de nos imunizar, né, a vacina sendo aí aplicada na população. Pode demorar um pouco aí para vacinar todo mundo, para imunizar todo mundo, mas em relação ao ano passado, nós estamos hoje muito próximos de ver o fim da pandemia acontecer e poder, né, após, claro, os protocolos sanitários pós-pandemia, voltar à nossa vida normal, né, aquilo que a gente fazia sempre antes, né? Então, não deixem, né, essa oportunidade, não deixem mais um semestre passar por conta de algo que é passageiro, né? E aos que continuam estudando até então, fica aí meus parabéns, o meu respeito, a minha admiração, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é muito bonito ver a garra de vocês de continuar estudando e continuar em busca de algo que, sem dúvida alguma, vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar a chamada aqui, gente. Eu quero agradecer mais uma vez aí pela presença, pela paciência de vocês aqui em estarem presentes. E semana que vem a gente retorna já iniciando o primeiro capítulo da nossa sementa, tá bom? Então, um abraço em todos, cuidem-se, boa noite, bom descanso e até a próxima semana.